Espírito Santo te trouxe, mas você não tem ideia do que às vezes está dentro de você. Eu sei que o Espírito Santo está aí, mas quando temos uma brechinha de nada, o mal entra. Então hoje, se tiver um mal, ele vai cair por terra. Você não vai embora com ele, você vai embora com o Espírito Santo. E se tiver doença, vai sair daqui curado. Porque o Deus que eu sirvo, ele não mudou. Ele continua fazendo milagres. Pai Santo, Pai querido e pleno, eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui a raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido a dedo por ti. Muitos aqui, meu Deus, foram escolhidos desde o ventre da mãe. Pai querido, Pai amado, mas muitas vezes, meu Deus, existem espíritos familiares do passado, heranças hereditárias, meu Deus. Ó Pai querido, Pai amado, eu lhe peço agora, Senhor, que tudo aquilo, meu Deus, que queira causar depressão, que queira causar desânimo, que querer tirar o foco que é o Senhor, Pai querido, Pai amado, vai cair por terra durante a pregação. Estamos no ambiente espiritual. Eu sei que todos os dias que foram nessa conferência, o Senhor esteve aqui. E sei que tu és Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu sei, meu Deus, que aqui tem pessoas para serem batizadas no Espírito Santo. Aleluia. Porque nós não queremos um somente para nós, queremos que espalhe o Espírito Santo hoje aqui. Que cada um seja batizado com o Espírito Santo. Quem não foi batizado vai ser. Quem não fala em língua vai falar. E eu vou falar uma coisa aqui, em nome de Jesus. A palavra de hoje sendo pregada, não segura não quando você começar a falar em línguas aí onde você está. O Espírito Santo já falou comigo aqui. Entrega aqui. E nessa entrega ao Senhor vai agir. E é o que eu te peço, Senhor, com a tua nuvem de glória. Aleluia, Senhor. Irmãos, quem escreveu o Eclesiastes foi Salomão. Salomão, filho de Davi. Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos. Salomão, filho de Davi com Betseba. Mas ele não é o filho do adultério, tá, irmão? O filho do adultério morreu. Uma criancinha morreu. E eu costumo lembrar que quando houve a morte dessa criança, Davi, enquanto estava vivo, ele jejuou e orou. Jejuou e orou. Aí quando a criança morreu, os criados viram que ele estava pedindo comida. Eu quero comer, eu quero beber. E todos estranharam. Mas quando a criança estava doente, você jejuou, agora a criança morreu, você quer comer, quer beber? Davi deu uma resposta que eu também dou. E vocês vão saber por quê. O Senhor mandou falar o meu testemunho hoje aqui também. Porque vai impactar muitos homens aqui. Davi virou e falou assim: enquanto a criança estava viva, eu não acreditava que o Senhor poderia mudar, porque o Senhor é misericordioso e verdadeiramente Ele é. Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 22 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós nos sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Aí Davi virou e falou assim: a criança não tem como mais vir até mim, mas eu irei até a ela. Essa é a minha certeza de fé, e a sua também. Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim lá em Romanos capítulo 8, no seu versículo 38 e 39, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o porvir, nem o presente, nem o futuro, nenhuma profundidade e nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Pode te separar de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. O único que pode riscar o teu nome. Oh, aleluia.
Deus não gosta e nem quer riscar o nome de ninguém no livro da vida. Aí veio o nascimento de Salomão. Para Salomão reinar não foi fácil. Para começar, vários queriam a sua posição. Eu vou falar uma coisa para vocês: vários queriam estar na posição que você está hoje, mas não tem como, porque já desceram a sepultura. É Deus. Ei, darabate. Um dia eu tive a tua idade. Quando eu tinha 9, eu trabalhava. Eu fazia copo feito de garrafa. Eu acho que nem existe mais isso, nem faz mais. Fazia filtro feito de garrafão de 5 litros. Quando eu entrei 13 anos, virei auxiliar de pronto dentário. Só que eu tinha um tio chamado Samarone, na Ilha do Príncipe, que era traficante de drogas. Eu me influenciei com aquilo e com a curiosidade comecei a fumar maconha, gerar cocaína, só que eu não queria ser só viciado. Resolvi ser gerente de boca de fumo e logo após soldado no crime. Fui preso a primeira vez com 21 anos de idade. Quando eu fui preso no 121 e no 288, formador de quadrilha, formava quadrilhas. Mas hoje eu tenho uma coisa para dizer: eu não formo quadrilha, eu formo discípulo. Oh, glória! Aleluia! Deus muda a história. Só que eu não tenho muito ouvido do meu pai, não foi muito do meu pai e da minha mãe. A Bíblia fala que você tem que ensinar a criança, desde pequeno, o caminho do Senhor, para que quando ele se tornar grande, ele não venha se desviar. Você está sendo ensinado o caminho do Senhor. Olha onde você está. Meu pai e minha mãe não teve culpa de nada, não. Só que as más companhias, a Bíblia fala que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então se afaste daquele que não te chama para a casa do Senhor. Se afaste. Sabe quem é seu amigo? É aquele que te chama para a casa do Senhor. De vez em quando já está na casa do Senhor, te chamar também para um churrasco, é seu amigo também. Mas primeiro para a casa do Senhor, porque a palavra do Senhor fala assim: buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Hoje você está buscando o reino dos céus. Você está fazendo a coisa mais certa, a decisão mais certa da tua vida. Coragem é isso, meu jovem. Muitos queriam colocar você mesmo, meu jovem. Olha, faz assim, meu irmão. Muitos queriam colocar na tua cabeça que coragem é andar com uma pistola na cintura, ou ser gerente de uma boca, te enganar. A coragem é quando você levantou a mão e disse: eu aceito Jesus como Deus. Meu Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Se quando eu tive a idade de vocês, eu tivesse tomado a decisão, eu não tinha pagado as consequências do meu pecado. As consequências do meu pecado foi, num total de tudo, 17 anos e 6 meses de cadeia. Nesses 17 anos e 6 meses de cadeia, eu não dormia direito. Se eu dormisse 2 horas era muito por noite. Meu Deus. Porque todos os dias era 2, 3, 4 que estavam mortos. Na minha época que eu tive cadeia, casa de custódia, Cachoeira de Itapemirim, Linhares, muitas mortes, muitos traumas, muita solidão, porque aqueles que estavam comigo não estavam mais, aqueles que se diziam meus amigos não estavam comigo mais, aquela que me falava que me amava, não amava, amava o que eu tinha. Por que eu trouxe aqui Salomão falando sobre isso aqui? Porque Salomão deixou se corromper por mulheres. A palavra do Senhor nos ensina através de apóstolo Paulo nas suas cartas, que se você almeja um episcopado, boa coisa você almeja, só que você tem que ser marido de uma mulher só. Você não tem que ser marido de um monte de mulher, não. Se uma está difícil de cuidar, você quer ter um monte para quê? Para ir para o inferno e ainda por cima não poder cuidar? Só que Salomão, ele cometeu vários erros, mas quando ele escreveu Eclesiastes, ele já estava bem idoso. Ele
viu aqui, quando ele fala que lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, porque quando ele estava na mocidade ele não lembrava, ele só lembrava das luxúrias, porque depois que ele teve aquele sonho, vocês imaginam só, você ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor te usar em visão, falar com você no sonho, ainda 2 vezes ainda, e depois você se afastar dele, e adorar imagens, ainda por cima acender incenso, pastarote, para Milcom, para deuses estranhos. Quando você, presta bem atenção que eu vou falar aqui, mas pastor, você não pode falar essa palavra que é muito forte, é adolescente. Se alguém me falasse palavras fortes quando eu era adolescente, talvez eu não teria me desviado. Mas eram mansinhos. Eu sei que muitos estão aqui na fase de beber leite, mas o Senhor está mandando dar um sólido aqui. Sabe para quê? Para que você não desvie, para que não aconteça o que aconteceu comigo. Porque mesmo, olha só, mesmo que eu aceitei, hoje eu estou na presença do Senhor, tem quase 18 anos que eu estou na presença do Senhor, tem 18 anos que eu prego o Evangelho. Eu aceitei Jesus hoje, 3 dias depois eu estava pregando. Quando eu aceitei Jesus, 25 almas aceitaram Jesus. Só no dia que eu aceitei. Porque quando eu estava preso, irmãos, eu cavava um buraco de 8 metros de profundidade, 120 metros de comprimento. Eu fazia tudo, isso era chamado de homem tatu. Eu fugi pulando um muro maior do que esse aqui, muito maior, com guaritas, cavei túneis, tentando tomar uma cadeia de dentro para fora armado, sequestro, cárcere privado. Você sabe quantos anos de cadeia eles queriam me dar? 288 anos de cadeia. Nem tem como puxar esse ano todo, é no máximo 30. Mas eles queriam me dar 288 para me acabar com minha vida lá dentro. Só que Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele mandou uma senhora dessa tamanhozinho lá e falar para mim: eu já falei que você vai ser meu. Aí eu lembro de Isaías. Isaías fala assim, Isaías 43: ó bichinho de Jacó, hoje eu vou te redimir, e te chamo pelo nome e digo: tu és meu. Ele está falando para você aqui, ó: tu és meu, porque o Senhor tem ciúme de ti. Passou um ano da profecia, perdi meu pai. Eu amava meu pai, amava. Meu pai nunca falou assim: eu te amo, meu filho. Eu amava ele. Meu pai nunca me deu um abraço e um beijo, mas eu amava ele, por causa do caráter que ele tinha. Porque muitas vezes, presta bem atenção, tem pai que não te abraça muito, tem pai que não te dá um carinho, mas você olha o exemplo dele, olha quem ele é, olha o que ele faz por você. Porque muitos que estão abraçando hoje pode te virar as costas um dia, mas mesmo ele com o jeitão que ele é, ele te ama. Ele quer o melhor para você. Porque você não sabe o trauma que teu pai carrega. Porque se ele é assim, é porque o pai dele tratava ele assim. E o pai do pai dele tratava ele assim. E foi uma história hereditária para que hoje ele seja assim. Mas ele nunca te encostou a mão. Só tem uma palavra certa para te. Ah, meu pai está falando aqui. Sofri, mas não aceitei. Me emburaquei na droga, dentro da cadeia, porque eu tinha 2 bocas de fumo na rua. Eu dominava 2 bocas de fumo, eu de dentro da cadeia. Aí veio a profetisa de novo, porque é desse jeito. A profetisa veio e falou assim: agora você vai chorar muito, porque tirarei aquilo que agrada os teus olhos. Ah, eu não queria nem pensar, porque minha mãe era uma loura deste tamanho, os olhos verdes. Onde ela passava, a multidão olhava. Pensa numa mulher bonita. Era minha mãe. Eu saía com minha mãe e falava que ela era minha namorada, porque meu pai mandava: falava, só fala que é sua namorada, para ninguém mexer com ela. E eu falava com todo o prazer. Minha mãe era bonitosa. Aí quando morreu nova,
Morreu novo, chorei muito. Agora eu pergunto se eu aceitei. Não. Só que aí não bastou não, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês já viram uma moeda de cana? Você bota a cana na moeda, ela passa. Só que o moedor, aquele que está botando a cana, ele fala assim, ainda tem caldo, vou passar de novo. Aí pega a cana, passa de novo. Ah não, ainda tem caldo. Vem ela de novo. Agora você vai me aceitar. Passou 3 anos. Me chamaram na assistente social. Eu estava nessa época no Chuí. Aí lá estava a mãe do meu filho. Uma mulher que eu morei junto com ela. Que hoje eu sou casado com a minha esposa. Só que eu não era né, da presença do Senhor. Então eu era demasiado. Aí o que aconteceu? Ela virou, mostrou um jornal para mim. E estava ali o meu filho de 16 anos, o filho de um médico com 17 anos, e o filho e o sobrinho da juíza da cidade de Cidade Nova, em Salvador, amordaçados com arame farpado. E meu filho levou um tiro de 9 milímetros na nuca. O filho da juíza levou 5, o outro levou 3, e deixaram eles abandonados no posto de gasolina. Na hora que eu fiquei sabendo, eu entrei em estado de desespero. Aí eu consegui uma serra e consegui pular o muro. Só que no segundo muro que eu pulei, eu fiquei agarrado na serpentina e levei um tiro de 5,56 de raspão. No total, eu levei um monte de tiro. Eu tenho uma bala alojada 2 milímetros na coluna. Eu levei uma punhalada que está 1 centímetro do coração, de um pedaço de pau. Meu braço foi quebrado, com carbo 8x8. As consequências do pecado. Eu quero mostrar para vocês o que é a consequência do pecado. Aqui, ó. Tá vendo meu braço? Ele foi quebrado com uma madeira 8x8. O policial, eu saindo do túnel. E também porque tinha acontecido algo entre eu e ele quando eu estava na rua. E como eu estava preso, estava mais fácil para me pegar. Aí fez isso comigo. Eu fiquei 6 minutos e 36 segundos submerso numa cachoeira. Ela está ali de prova. Então Deus não deixou eu morrer, porque Ele tinha um plano para mim. Só que quando eu soube o que aconteceu com meu filho, eu entrei em estado de desespero e eu jejuei. Só que eu jejuei errado. Os pastores de vocês, eu tenho certeza que ensinam como é que é o jejum. Porque o jejum que eu fiz foi errado. Era um jejum para me sair e me vingar de quem tinha matado meu filho. Eu falei que eu só comeria depois que quem matou meu filho tivesse morrido. Só que quando deu 15 dias da morte do meu filho, entrou um vento forte aonde eu estava com mais 3 presos. E naquele vento forte, quando eu abri o paredão da cama onde eu dormia, eu caí arrebatado e fui parar num cenáculo. Um cenáculo maior do que esse aqui, mas tudo branco, e tinha árvores lindas, maravilhosas, e era a coisa mais linda do mundo. Eu lembro, quando eu falo desse arrebatamento, eu lembro da passagem de Isaías capítulo 1, no seu versículo 18: ainda que seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, ficaram mais brancos do que a lã. O local que eu estava era mais branco do que a lã, era mais branco do que a neve. E de repente eu ouvi uma voz como cachoeira, uma voz que me deixou cheio de terror. E essa voz falava dessa forma comigo: o que você quer comigo? Primeira vez que eu tinha ouvido aquela voz. Aí eu virei para ele e falei assim: eu quero saber por que você matou meu filho. Por que você não matou eu? Eu sou cheio de pecado. Meu filho não tinha. Meu filho, irmãos, ele era da Batista Getsemane. Ele era lutador de karatê.
No kimono dele atrás estava escrito atleta de Cristo. Ele morreu por queima de arquivo. Foram matar o filho da juíza. Como meu filho era suprido a promotora de justiça, ele foi também. Aí eu virei e falei para ele: por que você matou meu filho? Ele falou para mim assim: vê se não é duro quem é pai aí ouvir isso. Eu tirei o teu filho de você, porque eu amo ele mais do que você o ama. Em outras palavras, eu tomei ele para mim. E como se não bastasse, eu não consegui mais falar mais nada com essa voz. Eu não via essa voz, só que eu via um branco, mais branco do que o branco que estava em forma de trono. E onde tem trono, alguém está sentado nele. E naquele momento ele virou e falou assim para mim: aonde quer que eu te mandar pregar, você vai pregar. Aonde eu te mandar você ir, você vai ir. E não importa onde seja. E de lá para cá eu tenho feito isso. Eu nunca me neguei a ir em lugar nenhum. Quando eu voltei daquele arrebatamento, passava, era 6 horas da manhã, e todo mundo viu que eu conversava com alguém, mas não via quem era. Os irmãos que estavam ali na cela. Quando chegou a hora do café da manhã, que era 5:30 da manhã, horário de silêncio ainda, porque o horário de silêncio na cadeia vai até às 7 horas. Aí quando deu esse horário, eu chamei um pastor, que é dirigente lá dentro, chamei: pastor, não tem esse Deus que você serve? Sim, eu ouvi a voz dele essa noite. Eu quero saber de você, se ele me aceita da forma que eu estou. Eu estou cheio de vingança no coração. Eu tenho boca de fumo na rua. Eu quero sair daqui para me vingar. Sou um viciado nas drogas. Ele me aceita do jeito que eu estou. Ele virou para mim e falou assim: eu nunca vi ninguém aceitar Jesus assim. Eu sempre pergunto: tem alguém para aceitar Jesus? Só que você está fazendo diferente. E a lágrima dele desceu e ele falou assim: ele te aceita, meu filho. Na hora que ele falou aquilo, eu falei assim: agora sim. Agora sim, abri a portiola. Era 5:40 da manhã. Bom dia! Eu aceito Jesus! Eu aceito Jesus! Eu só falei 2 vezes, poucas palavras. Na hora que ouviram, começaram a bater o chapão e começaram a ouvir, comecei a ouvir a voz: eu também aceito. Se ele aceitou, eu aceito também. Eu também aceito. E discípulo alma. Aleluia! 5 dias depois, eu já não fumava, eu já não cheirava, eu já não usava drogas e estava pregando a palavra do Senhor. Ali dentro, Deus me usava de uma tal forma, eu comecei a jejuar e eu queria poder de Deus na minha vida. Eu falava com ele assim: eu quero ouvir sua voz sempre. E eu já tinha lido a Bíblia 5 vezes, sendo ímpio. Aí eu falei: agora eu vou ler estando na presença dele. Comecei a ler. Aí virei para ele e falei assim: se um dia eu pensar em sair da tua presença, tira a minha vida. Eu fiz um trato com Deus, fiz um pacto com Deus. Porque eu vi o que o diabo fez na minha vida, o que a ilusão fez na minha vida, o que eu perdi. Eu perdi muitos anos da minha vida. Eu perdi quase 18 anos da minha vida. Eu não tive juventude. E hoje, não vou falar ainda, quando eu saí daquele lugar, porque Deus apagou quando eu aceitei Ele. Olha, irmãos, eu estou falando do sobrenatural de Deus. Eu sou um milagre aqui na frente de vocês. Milagre não é só cura de câncer, não. Milagre é a salvação de uma alma. Quando você salva uma alma, quando você liberta uma alma em nome de Jesus,
Você sabe quais são os benefícios que você está trazendo para a pessoa, para a família, para a comunidade e para a nação? É menos um ladrão porque quem roubava não rouba mais. É menos um assassino porque quem matava não mata mais. É menos um traficante porque quem traficava não trafica mais. Aleluia. Os processos que eu tinha, 280 anos de cadeia, foram apagados. Eu ganhei alvará. Sobraram 45, caiu para 35. E eu fui libertado. Só que Deus prepara tudo. Porque quando eu estava lá dentro, eu fui abandonado, traído. Mas eu tinha uma tia minha missionária chamada Aminadab da Ieque Viana Sede, que não me abandonava. E eu tinha uma igreja que orava por mim, chamada Ieque Viana Sede. E Deus preparou essa mulher para mim. E quando nós namoramos, quando ela tinha 15 anos, 15, 17, nós dois. Ela mandou eu fazer uma escolha. Se você quiser ficar comigo, você vai para a igreja. Se não quiser, aí eu escolhi o crime. Aí a vida foi perambular. Dinheiro é ilusão. Dinheiro do crime é ilusão. Não traz felicidade. Onde eu fui parar? Todos, estou falando todos, tá? Que poderiam estar na minha idade. Hoje eu tenho 5.0. Falaram que eu ia morrer com 16. Depois falaram que eu ia morrer com 21. Aí depois o macumbeiro virou e falou assim: essa praga não morre com 21, vai morrer com 25 então. Porque eu entrei dentro do centro de macumba e derrubei tudo. Porque apesar de eu estar nas drogas, eu não aceitava aquilo. E foi indo. Foi um ponto que eu falei, esbarrar com pessoas e pessoas falando comigo assim: você não morreu na Bahia não? Você não morreu em São Paulo não? Você não morreu na cadeia não? Falaram que você tinha morrido na cadeia. Eu estou aqui vivo, pregando a palavra do Senhor e não vou parar. Eu só vou parar no dia que eu descer. Oh, aleluia, Senhor. Só que, presta bem atenção, que eu quero falar para você mesmo quando nós descer a sepultura, pastor. Nós vamos deixar um legado para aqueles que vão continuar, e vocês vão continuar. Vocês vão continuar, para vocês deixarem um legado para novas gerações. Aleluia. Eu vejo geração de Jeremias aqui. Eu vejo geração de Isaías, Paulo, Timóteo. Eu vejo geração de discípulos aqui. Mas Deus quando faz completo. Eu vou dar um conselho aqui para as meninas, para as irmãs. Não pega jogo desigual não. Ah, vou ganhar para Jesus, não. Você vai ganhar para Jesus é uma coisa. Agora pegar para colocar na balança para ficar desigual e sofrendo, não. Porque eu já recebi um monte de telefonema. Eu tenho que dar conselho a um monte de irmã, a um monte de menina nova, porque se mistura com o papozinho, com o traficante. Aí você vai ganhar para Jesus. Vai ganhar para Jesus, amém. Agora não bota dentro da casa dos seus pais, não. Não tenha relacionamento, não. Porque eu sei o que eu fazia quando eu era traficante. Quantas que se iludiam porque anda com a arma na cintura ou porque tem dinheiro? Isso é ilusão. É melhor um pão seco com Jesus do que um banquete. Ei, dará mais, Seja Daniel, seja Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Oh, Deus tremendo, aleluia. Daniel era jovem, Sadraque, Mesaque e Abednego era jovem, Jeremias era jovem. Aqui tem escolhido do ventre da mãe. Eu fui um escolhido do ventre da mãe. Só que andei por caminhos tortuosos, mas quando aceitei pela primeira vez, não afastei mais e não vou afastar, porque eu conheci o lado negro da história. Eu conheci a lama da história. Só que eu conheço também a palavra, e a palavra me diz assim, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 em diante. O Senhor, Ele pega, Ele quebra o arco dos fortes e cinge de força aqueles que não têm mais força. O Senhor pega a Esther e faz ter 7 filhos
e pega que tem 7 filhos e torna ela estéril. O Senhor pega o pobre lá da lama e o faz assentar os príncipes da terra para herdar o trono de glória. Aleluia. Deus me libertou. Agora eu vou falar a você. O nosso Deus, o nome dele tem vários atributos. Além de ter me libertado, ele foi o Jeová Jireh da minha vida. Ele foi o Deus da providência da minha vida. Eu já saí daquele lugar com uma camisa, uma camisa que não era minha, uma bermuda que não era minha, sem nada, sem pai, sem mãe. Já tinha perdido uma filha com 21 dias de nascido, que engoliu água de parto, respirou, Júlia Sara. E depois meu filho foi assassinado com 17 anos. Não tinha mais nada não, mas tinha ela. Sempre Deus dá um escape. Deus nunca vai te dar aqui no céu. Porque Deus me usa assim, ele aponta o dedo e fala: Deus nunca vai te dar um peso que você não aguente carregar. Muitos pesos foram tirados. Há uma unção que vai ser derramada sobre você até o final desse culto, que vai despedaçar muita coisa do passado. Ele embaixo. Sabe o que Deus fez comigo? Comecei trabalhando numa empresa chamada Promemória. E logo no primeiro dia que eu fui assinar na fila que eu tinha que assinar, já me chamaram para roubar um banco. Rapaz, aí tem um banco para roubar, vamos fazer uma repartição. Tem um pagamento aí de uma empresa aí para nós ir, lá em Laranja da Terra, não sei o quê. Aí eu falei assim: não quero. Não quero. Você está ganhando quanto? Estou ganhando salário mínimo. Não quero. Quando o Sadraque, a Mesaque e a Abednego, que na boca do Nabucodonosor virou para ele e falou: só quando você ouvir o som da pífora, se ajoelhe e se dobre a minha estátua, senão vai ser lançado lá na fornalha ardente. Pô, os camaradas para uma fornalha ardente, meu irmão, que queimou até aqueles que foram jogados, se recusaram a se dobrar. Eu vou me dobrar por dinheiro? É por isso que Jesus virou e falou: meu, você não pode ter dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai adorar um e desprezar o outro. Você não pode servir a Mamon e a Deus. Você não pode servir as riquezas e a Deus. Sirva a Deus acima de todas as coisas. Deus me honrou. Ela começou a colocar, a gente colocou no esporte, ela começou a colocar no Facebook meu trabalho. Porque quando você tem um talento, é igual andar de bicicleta. Você pode ficar 30 anos sem andar de bicicleta. Quando você pegar a bicicleta, você vai conseguir andar. E Deus tinha me dado um talento. Vocês lembram no começo? Protético. Eu era auxiliar de protético, eu limpava o chão para os doutores passar, para os dentistas, cirurgião. Comecei virando um office boy, depois comecei a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A primeira dentadura que eu fiz foi da minha mãe. Começamos a colocar no Face. Irmãos, Deus foi fazendo prosperar. Hoje nós temos nosso apartamento. Já estou no, acho que 6º carro, graças a Deus, estou com o carro ali. E graças a Deus não devo nada a ninguém. Saí da vida do crime, não saí porque eu devia ao crime. Eu saí porque eu devia ao Senhor. Aleluia. É verdade, Senhor. Aleluia. A minha vida para Ele. Porque Ele entregou a dele lá naquela cruz. E lá naquela cruz Ele disse: Tetelestai, está tudo consumado. Está tudo consumado. Aleluia, Senhor. Lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Quer ver uma coisa? Olha o que Deus faz por nós. Aleluia. Jesus, Ele existe antes de Abraão. Jesus, Ele está desde a fundação do mundo. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Você sabe por que eu estou falando para vocês isso? Porque o cachorro é uma criatura.
o vento, o sol, a lua, os mares, Ele fez com a tua palavra. Haja. Agora você, meu Deus, ai! Oh, rabaxere, balagueche. Aleluia! Você, Ele pegou com as próprias mãos e foi fazendo. E estava ali aquele boneco de barro. E de repente Ele assoprou nas suas narinas e lhe deu fôlego de vida. Hoje, o Espírito de Deus está sobre você. Aleluia! E outra coisa, nós não vimos Deus, porque Deus é Espírito. Mas nós vimos Jesus. Pastor, mas como não vimos Jesus? Vimos através dos apóstolos, através das testemunhas. E Ele mesmo virou e falou assim: eu oro. Olha a oração que Ele fez ao Pai. Ai, Jesus é forte. Eu oro por esses, mas também oro por aqueles discípulos que irão de vir e me servir. Vocês são discípulos, vocês são discípulos, vocês são a nova geração, a geração que vai abalar, a geração que vai estremecer o inferno. Não deixa ninguém assoprar no teu ouvido. Quando eu falo ninguém, é o homem e o inimigo. Porque o inimigo tenta desanimar. Sabe que o inimigo fala? Vários jovens, eu sou pastor presidente de igreja, eu sei. Vários jovens viram para mim e falam assim: pastor, mas eles falam, o inimigo está falando comigo. Eu estou ouvindo uma voz, está falando assim: não vai para a igreja não, é chato. Eu não estou vendo nada chato. Servir a Deus é alegria. Servir a Deus é como Neemias falou: a alegria do Senhor é a nossa força. Se você estiver triste, só a presença de Jesus espanta a tristeza. Salomão, ele vira e fala, sabe o que? Em Eclesiastes também, olha que interessante. Depois dele falar isso tudo, ele vira lá no finalzinho. Ele fala assim, ó, no versículo 13: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E ele diz mais: todas as obras serão reveladas, quer sejam boas, quer sejam más. E olha o que Deus fez comigo, que eu quero falar para vocês. Eu não fui arrebatado, eu não vi um pedacinho, ó, pedacinho bem pequititinho do céu. Eu não vi? Não vi? Agora eu vou falar para vocês. Ele mostrou um pedacinho do céu, mas depois, meus 5 dias de jejum, a língua agarrando no céu da boca, sem beber água. Mas eu estava forte, porque aqueles que confiam no Senhor se renovarão como águia. Os jovens correrão e não se fadigarão. Os jovens andarão e não se cansarão. Deus está mandando eu profetizar aqui que você vai voar como uma águia. Deus vai renovar você. Aquela unha velha vai cair, as penas velhas vai ficar para trás, o bico, porque tem muito jovem que fica com o nariz em pé. Deus bota o nariz para baixo, sabe por quê? Você não é dono nem do teu nariz. Ele não acabou de falar agora há pouco: tu és meu. Você quer ser dele? Se você se tornar dele, você tem que saber de uma coisa. Quer ver uma coisa? Ah, eu vou ali. Não, eu vou lá, se Deus quiser. Ou você tem que falar igual Moisés: eu só vou até lá se o Senhor For comigo. for comigo. Quando você serve a Deus e fala assim: eis-me aqui, aí você vai fazer igual o apóstolo Paulo: hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, quando você começa a jejuar, orar, ter comunhão, ler a Bíblia, e uma coisa que é o principal. Qual é o principal, pastor? Obediência.
Nossa, mas a obediência está acima disso tudo, tá? Eu provo para vocês. A desobediência foi a causa de rebelião no céu. Desobediência e orgulho. Agora vamos descer para a terra, vamos para o jardim. Um dia nós vamos voltar para lá. Mas para voltar para lá, olha o nome, Jardim da Inocência. Você tem que voltar a ser criança. Aí lá no jardim, qual foi a causa do pecado? De todos nós morrer? Desobediência. Hebreus 13:8 diz assim, presta bem atenção: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, continua obedecendo Ele. Continua obedecendo Ele. E continua colocando, olha só, continua obedecendo também as autoridades, a qual o Senhor constituiu para ti, autoridade espiritual sobre a tua vida. Obedeçam os vossos pastores, porque todo mundo quer ler só o versículo 8. Eu trago 7. Obedeça os vossos líderes, obedeça os vossos pastores, velem por aqueles que professam a fé e andem como eles andam, porque o apóstolo Paulo disse: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Timóteo, me obedeça, Timóteo. Certa feita eu com os olhos abertos, no pátio de banho de sol, os olhos abertos, que é assim que Deus faz, tá? A diferença entre visão e sonho. Deus me mostrou o inferno com os olhos abertos. Eu fui para dentro dos compartimentos do inferno. Quando eu cheguei no primeiro compartimento, eu vi uma porta. Quando eu vi essa porta, estava escrito paraíso, só que a porta estava fechada. Eu perguntava ao Senhor, por que essa porta do paraíso está fechada? Aí o Senhor me respondeu: porque outrora o paraíso era aí, só que o meu filho, ele venceu a morte. Ele pegou a chave do inferno, a chave da sepultura. Ele pregou para aquelas almas que estavam cativas ali, contra a vontade deles, resgatou eles e levou para junto de mim. Hoje o paraíso é comigo. Aí eu fui na palavra, porque Deus me deu uma visão. Eu falei: Senhor, eu quero a palavra também agora. Ele foi e me deu a palavra. Abriu portas, porque ela vem chegando. O Rei da Glória abriu portas. Quem vai chegando aí, ó? O Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória. O Rei da Glória, sabe o que ele fez? Ele abriu a porta, não só para ele passar, mas para mim e para você também. Porque ainda que você morra, você viverá. Você crê nisso? Aleluia! Como se não bastasse, eu vi um monte de gente gritando. Eu vi as pessoas gritando, via cabelos voando no meio do fogo, irmão. Dava para ver as formas de rosto. Não dava para ver quem era, mas eu via as formas de rosto. Eu vi os cabelos. Eu via braços, pernas, mas as pessoas gritando: socorro! Socorro! Me tira daqui! Me perdoa! Tem misericórdia de mim, ó Deus! Eu virei para Deus e falei: você não vai me socorrer, não? O Senhor não vai socorrer, deixa eu ir lá socorrer. Me manda eu que vou lá socorrer. Não. Aqueles lá foram os que morreram sem estar com o nome no livro da vida. E eles vão estar esperando, porque ali ainda não acabou. E como é que é o nome daquela repartição? Hades. Meu Deus, o Hades ainda não acabou. Quem vai para o Hades não acabou ainda. Aí eu fui na palavra. Bem-aventurados aqueles que têm o direito da primeira ressurreição. Porque não abrir e fechar de olhos, a trombeta vai tocar. E a igreja será retirada dessa terra. A
igreja será arrebatada dessa terra. Aí você vai comparecer perante ao Senhor para receber o teu galardão. Até aí tá bom, né? Os arrebatados e os que ficaram. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe quando? Quando Ele vier no grande trono branco, no juízo final, para julgar toda a terra. Agora vocês vão ver. Eu vi um grande buraco negro, e nesse buraco negro eu ouvia gritos, só que não eram humanos. Era como se fossem urros de urso, leão, de um animal selvagem que estava ali dentro. E subia muita fumaça. E eu trabalho com prótese dentária. Hoje é como uma fumaça de um dente queimando, de um osso pegando fogo, cheio de enxofre, depois de enxofre. Eu conseguia sentir um cheiro. Pede ao Senhor para abrir até isso aqui, seus olfatos, seus ouvidos, sua boca, porque através do cheiro também você percebe o mal. Deus te usa de várias formas, de dentro para fora. Ele fala com você, Ele fala aqui, te mostra em visão, te mostra em sonhos, e às vezes Ele te mostra tão claramente que você não entende. Eu perguntava ao Senhor, o que é? E esse escrito? Ele virou para mim e falou assim: esses gritos são de Abaddon. Esse aí é o rei do abismo. Ele só vai ser solto quando eu quiser. Não é a hora, mas ele vai ser solto. E eu fui na palavra e tinha Abaddon ou Apolion, o anjo do abismo. Como se não bastasse, eu descia os pedregais, mas eu não pegava fogo, porque o negócio estava quente demais ali, mas eu sentia que estava quente, mas não pegava fogo. Aquele fogo não me queimava. E quando eu cheguei mais para baixo, estava escrito assim: Tártaro. Aí eu não entendi. E quando eu olhei escrito Tártaro, eu via barras de ferro, e essas barras eram como de ferro pegando fogo, e por dentro outra barra, e eram cadeados grandes, e tinha um grande tronco de bronze no meio da cela, e havia várias criaturas acorrentadas no pescoço, nas asas, na cintura e nos pés. E havia asas, só que as asas estavam quebradas e furadas, e os rostos eram de criaturas horríveis, e algumas tinham um semblante humano, mas não dava para ver o que era. E eu perguntei ao Senhor: quem são? Aí o Senhor falou comigo: esses são de alta periculosidade. Esses são anjos que prevaricaram contra mim. Esses são alguns que prevaricaram contra mim e corromperam os humanos. Meu Deus. E só eu tenho a chave. Quando eu olhei para trás, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, fala sobre esses anjos. Quando eu olhei para frente, eu vi um grande lago. E esse lago, eu já imaginei na minha mente o que seja, né? Mas eu tinha que perguntar a ele. E esse lago era um lago de fogo que subia a fumaça. Eu perguntei ao Senhor: o que é esse lago? Ele falou que era um lago de fogo e enxofre. Aquele lago está reservado àqueles que estavam no Hades, que não estão escritos no livro da vida, ao falso profeta, à besta e ao dragão. Todos serão lançados no dia do juízo final dentro do lago de fogo. Quando acabou a visão, eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que tu me mostraste isso tudo? Eu já estava 5 dias em jejum, tive que ficar mais um. Porque eu fiquei com medo. Aí ele virou para mim e falou assim: te mostrei um pedaço do céu e te mostrei o inferno inteiro. A escolha é sua. Hoje eu sou um pastor missionário. Eu faço visitas a casas de recuperação, distribuo sopão na rua. Mas o que eu mais amo é ganhar almas. Aleluia. Eu vou falar uma coisa para vocês.
O Senhor tem coisas grandes para todos que estão aqui. Só que Ele manda dizer, se desviar do caminho, não pense que vai ter coisa boa lá fora que não tem, não. Não tenha saudade. Não tenha saudade daquilo que o mundo pode te dar. Porque a paz, somente o Senhor pode te dar. O Senhor tem um grande chamado na vida de vocês. Agora eu não entendo por que tantas jovens, pré-adolescentes, estão com um espírito de inferioridade. São bonitas, são princesas do Senhor, mas acordam, olham no espelho e não se acham que são princesas do Senhor. O inimigo fica falando na mente que você não vai conseguir. Para que você está na igreja? Só que eu quero repreender isso essa noite. E quero dizer, todas vocês são princesas do Senhor. Não deixa Ele falar isso para você. Você foi escolhida desde o ventre da tua mãe. Não há nada que tire isso. E manda eu te dizer, Senhor, acalma o teu coração. Isso que acontece com você, está acontecendo cedo demais. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe o potencial que tem dentro de você. E na hora certa, ele vai te usar. Tá? Então quando vir essa voz, você fala, está repreendido em nome de Jesus. Eu gostaria que você se levantasse do seu pé.